tarde. 2015 é o Ano Internacional da Luz e ao longo de todo o ano quase uma centena de países, entre os quais Portugal também, integram este projeto mundial para divulgar a importância da luz das nossas vidas. Vai ser o tema de hoje também no Sociedade Civil. Tudo o que vemos é luz. Ela é fonte de vida. É pela luz que produzimos energias cada vez mais limpas. É através dela que conquistamos saúde no tratamento das mais diversas patologias e é pela luz que transmitimos informação a velocidades que superam os limites da imaginação. 2015 foi proclamado como Ano Internacional da Luz pelas Nações Unidas e neste Sociedade Civil teremos uma discussão iluminada sobre o papel da luz nas nossas vidas. A ciência da luz e as suas aplicações é o mote deste ano internacional, vai ser o mote também do Sociedade Civil e à mesa do programa estão hoje o Pedro Russo, astrónomo da Universidade de Leiden, na Holanda, conselheiro-geral do Ano Internacional da Luz. Está connosco também Pedro Pombo, físico e diretor da fábrica Centro de Ciência Viva de Aveiro. O Rui Aguiar, professor do Instituto de Telecomunicações da Universidade de Aveiro, responsável pela área de redes de comunicações. E o José Luís Santos, professor do Departamento de Física e Astronomia da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto. A luz desempenha um papel vital nas nossas vidas, no nosso dia-a-dia, nem sempre damos por ele, quer a luz natural, quer também a luz artificial, criada por nós, criada pelo homem. É usada na medicina, é usada na música, é usada, por exemplo, no nosso automóvel, é usada na televisão, se não estaríamos aqui às escuras e não nos via aí em casa. Vamos saber um pouco mais, ou sentir um pouco mais de perto o impacto que a luz tem na nossa vida. Off, on. E faz-se luz. Parece simples, mas há muita ciência por trás da energia que nos ilumina a vida. A mesma luz que inspirou momentos eureka que mudaram o mundo. Desde a descoberta do fogo até à luz que nos cura, que nos entretém, que transmite informação e que permite desvendar os segredos da matéria e do universo. Este ano não faltam aniversários redondos de algumas das mais iluminadas conquistas científicas do homem. Ainda no passado dia 18, o Google não deixava passar em claro os 270 anos de Alessandro Volta, o físico italiano responsável pela invenção da bateria e que dá nome à unidade elétrica fundamental, o Volt. Em 2015 também se cumprem 100 anos da teoria da relatividade geral e os 110 anos da explicação do efeito fotoelétrico, ambas da responsabilidade de um gênio, Albert Einstein, galardoado com o Prémio Nobel da Física em 1921. Há 50 anos, os americanos Amo Penzias e Robert Wilson iluminavam o mundo da ciência com a descoberta da radiação cósmica de fundo, emitida pelo Big Bang e que banha todo o universo. Todas estas descobertas abriram caminho para um maior entendimento do nosso mundo. A fotónica tem procurado usar a luz na procura de novas soluções de energia verde, na luta contra as alterações climáticas, na busca de novas curas e tratamentos na medicina, no aperfeiçoamento das telecomunicações e na própria agricultura. Inovações luminosas que também chegam aos campos de futebol, nos lugares mais insuspeitos, onde as corridas e os pontapés numa bola também podem transformar-se em luz. Down the line, there's everything else we can do with it. So it's taking it into, vehicles. Imagine every single road generates energy from that. Imagine taking it into shoes to charge a simple cell phone. So we're really excited about the potential of down the line, but right now we're really focused on what can we do today and tomorrow rather than in 2 years, 3 years, 4 years time. Todas estas razões são válidas para justificar a decisão da Organização das Nações Unidas para escolher 2015 como Ano Internacional da Luz. Será um ano dedicado a iluminar o conhecimento comum sobre o papel que a luz desempenha nas nossas vidas. Será um ano para promover a literacia científica da população, envolvendo os jovens na ciência e reforçando mensagens críticas como o combate à poluição luminosa, ao desperdício de energia e a procura de um mundo mais sustentável.
Ano Internacional da Luz é o tema de hoje do Sociedade Civil. Já sabe que pode participar também no programa, se quiser fazê-lo, através do número de telefone do Sociedade Civil, o 227-156-256. Se quiser pode também deixar-nos o seu comentário na página do Facebook do Sociedade Civil. Já lá está também o tema desta tarde. Obrigada aos meus 4 convidados desta tarde, bem-vindos. Pedro Russo, vou começar por si, porque tem uma responsabilidade especial neste ano também, não é? Uma vez que é Conselheiro-Geral do Ano Internacional da Luz. E de uma forma geral, qual é a importância que este ano tem, nomeadamente para quem trabalha com a luz, de alguma forma, não é? Claro, não. Como astrónomo nós trabalhamos com a luz, a nossa matéria-prima é essencial para percebermos o universo onde vivemos e muitas das descobertas que temos hoje em dia do universo e como sabemos como funciona, vêm da luz natural, que vem muitas vezes das estrelas, das galáxias e de acontecimentos como o Big Bang. Que luz é que a informação vos dá? Como é que vocês procuram a informação na luz? O que é interessante é que realmente a luz, a forma como vemos a luz, dá-nos pistas muito importantes. Por exemplo, quando olhamos para uma estrela e vemos a luz dessa estrela variar, pode nos dar indicações interessantes sobre a constituição dessa estrela ou até da existência de planetas extrasolares em torno dessa estrela. Quando os planetas passam em frente da estrela, a luz diminui um pouco e nós, com essa variação desse brilho, conseguimos, por exemplo, detectar planetas em torno de estrelas que não são o Sol. E isso é, de facto, algo fascinante. Este ano internacional vem um bocadinho na sequência de um outro ano internacional, precisamente o que foi o Ano Internacional da Astronomia, não é? Sim. E é uma espécie de continuação em que aspecto? Como é que se ligam os 2 anos? Os 2 anos ligam-se numa área muito importante, que é a divulgação, a comunicação e a educação para as ciências. É a área de tentar mostrar a importância que a ciência e a tecnologia têm para a sociedade. No Ano Internacional da Astronomia tivemos um evento que foi realmente uma celebração da astronomia com toda a sociedade e este ano, o Ano Internacional da Luz, é, mais uma vez, essa celebração da importância da ciência e da tecnologia que tem na nossa sociedade. E acho que vem muito ao encontro do que foi feito em 2009. Como é que este ano está organizado? O que é que vai acontecer de mais importante ao longo dele já agora? Este ano está organizado com diferentes atividades em muitos países, quase 100 países que estão envolvidos. Muitas delas vão fazer ações de divulgações, como estas, que eu posso considerar uma ação de divulgação, muitas exposições, programas de televisão. Em setembro vamos ter um evento global que nós chamamos 100 Horas da Luz, onde vamos tentar mostrar à sociedade as diferentes implicações que a luz tem na nossa vida, como na medicina, na astronomia, na física, vai acontecer? Um pouco por todo o mundo. São atividades em que vamos tentar convencer as universidades, os centros de investigação a ter portas abertas e a convidar ao público para entrar e ver como é que nós trabalhamos com luz. Será um grande dia dedicado à luz? Vai ser um longo fim de semana, são 100 horas. Ah, é? 100 horas. E durante essas 100 horas vamos ter a oportunidade de mostrar... Vão acontecer coisas em conjunto em vários países, é isso? Vamos tentar que sejam em todos os países envolvidos. É mesmo um evento global e no último fim de semana de setembro. Que mensagem é que o Ano Internacional quer passar às pessoas, de uma forma geral? Quer mostrar que a ciência fundamental e a aplicação da ciência fundamental na tecnologia tem um impacto muito grande nas nossas vidas. Tem impacto na medicina, tem impacto no nosso bem-estar, tem impacto no nosso dia-a-dia. Muitas vezes nos esquecemos. Nós trabalhamos por ela. O trabalho que é feito nos laboratórios, o trabalho que é feito nos centros de investigação, muitas vezes é esquecido pela sociedade. E acho que um dos grandes impactos que o Ano Internacional da Luz pode ter é um pouco isso, é mostrar que realmente o trabalho feito pelos investigadores é essencial para as nossas vidas. Pedro Pombo, bem-vindo. O Pedro também trabalha com a luz, não é? Que fascínio é esse com luz que um físico tem pela luz? Bem, a luz acho que é uma área multidisciplinar e, portanto, fascina várias pessoas, independentemente da sua área académica e até das áreas do conhecimento, porque nós, no caso da física, obviamente, começamos a trabalhar a luz e quando conhecemos luz laser e aplicações da luz laser e outros, ficamos claramente apaixonados e eu apaixonei-me pela holografia, por utilizar a luz para gravar imagens em 3 dimensões. Mas como eu estava a dizer, estes fascínios da luz, no fundo, transbordam as fronteiras do conhecimento. Nós, no nosso grupo, temos pessoas que não são da ciência, que são da área das artes e que também utilizam a luz e também utilizam a técnica de fazer hologramas, mas para fins artísticos e não para fins de investigação ou de aplicação. Sim, mais ao dia-a-dia. Mas a investigação anterior é importante para depois ser possível obviamente. Avançar para outras áreas, não é? Com essas tecnologias. Claro, a holografia começou por aí, começou pelo interesse em querer saber mais de como se pode controlar a informação que a luz nos traz e de como, através da manipulação da luz, se pode produzir novos produtos ou novos resultados. Portanto, a luz traz informação e a fotografia é a prova disso e já existe há muitos anos a fotografia. A holografia é uma técnica que é mais recente, tem cerca de 66 anos, portanto é relativamente jovem
mas trouxe algo de novo. Portanto, quando os físicos e um conjunto variado de pessoas começaram a pensar na natureza intrínseca da luz, e portanto não na luz com os seus aspectos geométricos, mas a luz como ondas, enfim, com o comportamento ondulatório da luz, houve algumas pessoas que tiveram ideias e perceberam que essas particularidades que a luz tem permitem gravar informação sem que houvesse perda de informação. Isso foi a ideia. Portanto, para a escala ela não 3D. só transmite informação, é veículo de comunicação de informação, como também tem essa capacidade de gravar informação? Nós, manipulando a luz, Sim, conseguimos gravar a informação que a luz traz. E a holografia, no caso que estamos a falar, e da área que eu trabalho, é uma técnica que permite gravar informação sem que haja perda de informação. O que é que isso quer dizer? Que eu guardo informação num dispositivo. E quando vou olhar para esse dispositivo, a luz sai de lá novamente, exatamente com as mesmas propriedades e com as mesmas características, com a informação total com que está a ser refletida por um objeto. Então eu vejo o objeto como se ele estivesse ali, vejo o objeto como se fosse o objeto real, e é uma imagem desse objeto, mas uma imagem 3D do objeto ou do... Essa área é uma área em expansão ainda, com novas aplicações, não é? Sempre... Sim, é uma área relativamente recente, já tem vários resultados. Obviamente, esta área começou antes de haver a matéria-prima, que era a luz com as propriedades especiais para ser manipulada, que é a luz laser. Portanto, a holografia começou através de um físico húngaro chamado Denis Gabor, e começou nos anos 40, no final dos anos 40 e início dos anos 50. E a luz laser só foi descoberta nos anos 60, no início dos anos 60. E, portanto, nos anos 60 e 70 houve um boom, e hoje em dia existe a tecnologia de holografia para produzir hologramas, para produzir cenários e imagens, que têm várias aplicações também, mas que ainda são imagens estáticas. Já há alguns avanços em imagens dinâmicas, mas ainda não há televisões holográficas, por exemplo. Ainda não há a projeção em tempo real, de acesso a toda a gente. Mas Existem alguns protótipos protótipos. no futuro? Claro que é uma possibilidade, e vai ser o futuro da televisão a 3D. Portanto, em vez de termos a televisão como a temos agora a 2 dimensões, é uma vamos televisão ter com um cenário a imagem 3D. em holograma? Hoje em dia já há no mercado televisões que pomos óculos e vemos imagens a 3D, mas isso é uma técnica que se chama estereoscopia, não tem nada a ver e é muito limitativo. O que quer dizer que neste caso nós quase nos materializamos em casa das pessoas, será isso? Sim, exatamente. É uma projeção que as pessoas estarão a ver o cenário, neste caso, materializamos, como é óbvio, não é possível tocar, é só para ver. Se tocar será a luz, Será a luz. Claro. Se forem imagens reais, do ponto de vista da ótica, podem ser imagens reais ou virtuais. Não sei como é que será, eventualmente serão imagens virtuais atrás do dispositivo que está a projetá-las. Se forem imagens reais, podemos interagir com elas, mas quando tocamos são luz, não é matéria, portanto são imagens holográficas. Rui Aguiar, bem-vindo, obrigada por estar connosco também. E no caso das telecomunicações e das comunicações, como é que a luz é aplicada, como é que ela é usada, como é que se trabalha? Não, eu estava a achar muito interessante o comentário do Pedro Pombo, porque ele estava a dizer que podíamos ver informação nas televisões a 3D, eu estava a pensar a quantidade astronómica de informação que é necessário transmitir de um lado para o outro. E, efetivamente, a luz, neste momento, é uma peça essencial da vida de todos nós, mesmo que nós não nos apercebamos disso. As comunicações atuais, toda a nossa sociedade depende de uma tecnologia, basicamente chamada tecnologia de transmissão em fibra óptica, que, no fundo, usa as mesmas peças que o Pedro usa para fazer hologramas, mas que as usa já há muitos anos para conseguir passar as quantidades massivas de informação que são a internet e que são as nossas chamadas telefónicas. Eu estou-me a recordar de que o primeiro cabo telefónico que houve entre a Inglaterra e os Estados Unidos transmitia 35 chamadas telefónicas e custou uma fortuna. E hoje em dia temos coisas como isto. Eu tenho certeza que nem é possível de ver na televisão. Há aqui uma coisa muito pequenina do tamanho de um cabelo, não é? De um cabelo, não é? E acima do fio amarelo. Exatamente, acima do fio amarelo. Eu tenho dificuldade em fazer a conta ao número de zeros de chamadas telefónicas que passam por este tipo de dispositivos. Eu diria que a luz e os lasers e as fibras ópticas são neste momento uma peça essencial da nossa sociedade. Os engenheiros de comunicações sabem que isto é o fulcro, o núcleo da nossa capacidade de transmissão,
e é a força motriz... É quase o nosso sistema nervoso social de comunicação, não é? Uma espécie de sistema nervoso. É as condutas quando passa ao sistema nervoso, sem dúvida, não é? Não temos escolha. Se de repente dissessem vamos terminar com os lasers, vamos terminar com a comunicação usando luz, a sociedade caía. Era impossível de mantermos a sociedade que temos hoje em dia sem as possibilidades que o controlo e a engenharia das técnicas associadas à luz, à fotónica, nos permitem ter hoje em dia. Nos permitem também comunicar da forma como nunca comunicaríamos uns com os outros, não é? E será cada vez mais. Há pouco o Pedro estava a falar em termos de investigação, mas o que acontece em termos de investigação nestas áreas, os números e o ritmo de progresso é um zero acrescentado à capacidade de 3 em 3 anos e números que há 5 anos atrás eram impensáveis em termos do que nós conseguimos fazer em termos de tráfego, hoje em dia são correntes. Eu uso o exemplo em Portugal dos acessos por fibra que todos os operadores estão a fazer, não é? E um acesso por fibra tradicionalmente faz no mínimo 100 megabits por segundo, que agora achamos natural ter em casa, então 100 megabits por segundo toda a gente tem. Nós achamos natural porque nem sabemos. E há 5 anos atrás eu diria, quem é que tem 100 megabits por segundo, não é? Sabemos que temos televisão por cabo, que temos internet, etc, e que isso tem a ver com a fibra óptica, mas pouco mais sabemos, não é? Exatamente. As coisas funcionam. Vamos saber quando não funcionar. Aí vamos estar um bocadinho mais atentos. Aí nota-se, mas felizmente que a luz não vai desaparecer tão cedo, portanto, acho que estamos descansados quanto a isso. José Luís Santos, bem-vindo. Muito obrigada por estar connosco também. Este ano está de alguma forma ligado também com os 50 anos do aparecimento do laser, não é? Sim. Penso que foi uma espécie de ponto inicial também para que se pensasse em promover um ano internacional dedicado à luz. Sim, eu começo por cumprimentar, muito boa tarde a todos e aos meus colegas, ao Rui Aguiar, ao Pedro Pombo e ao Pedro Russo e à vasta equipa que está digamos que não está à frente das câmaras. Se me permite, digamos, para além da questão que eu tenho todo o gosto em responder, eu gostaria de fazer um ponto prévio que eu acho importante. Nós estamos no contexto de um ano internacional, neste caso o Ano Internacional da Luz, patrocinado pelas Nações Unidas. Estes anos internacionais são relativamente recentes, de facto o primeiro foi em 1957, foi o chamado Ano Geofísico Internacional, e que chamou a atenção da comunidade internacional para aspectos organizados sob um dado tópico que permitem avanços muito rápidos. Ou mais tarde, em 1992, o Ano Internacional do Espaço. Em 2005, a propósito do ano notável do Einstein, o Ano Internacional da Física. Em 2008, o Ano Internacional do Planeta Terra. Em 2009, o Ano Internacional da Astronomia, que o meu colega Pedro teve um papel tão importante. Pedro, obrigada. Em 2011, o Ano Internacional da Química. 2012, o Ano Internacional da Energia Sustentável. E 2014, o Ano Internacional da Cristalografia. Eu vou dizer algo que talvez seja polémico. Parece-me que este ano, 2015, Ano Internacional da Luz, é talvez o mais importante de todos. Porque realmente, começando talvez pelo fim, eu gostaria de dizer, óbvio, as aplicações tecnológicas são notáveis, são fantásticas, desde o laser, os hologramas, as fibras ópticas. Mas é importante passar a percepção que a luz hoje em dia continua a ser um enorme mistério. Eu permito-me dizer uma frase que o Albert Einstein, próximo da sua morte, cerca de 1955, disse. E ele diz assim: 50 anos de busca contínua não me puseram mais perto de responder à pergunta: o que é a luz? Não sei. Com certeza, hoje em dia todos acham que sabem a resposta, mas trata-se de uma ilusão. Isto só começando pelo fim, portanto, hoje em dia a questão que se põe sobre o que é a luz e o que significa do ponto de vista da nossa compreensão do universo e da forma como existimos é uma grande interrogação. Mas eram as dúvidas do Einstein? Depois de tudo que ele estudou? Muitas das... Albert Einstein, muitas das descobertas que ele originou, baseou-se numa reflexão que ele fez, que foi o que acontece se eu conseguir acompanhar um raio de luz. E, portanto, em torno desta pergunta, assim um pouco estranha, ele conseguiu chegar a um conjunto de conclusões, desde logo as suas teorias da relatividade, desde logo, digamos, a relatividade do espaço e do tempo, e desde logo o que está na gênese hoje em dia das grandes teorias cosmológicas acerca do universo. Sabe-se também que a luz tem
uma dualidade, por vezes comporta-se como uma onda, por vezes comporta-se como uma partícula, mas de facto não sabemos quando isso se manifesta, não sabemos realmente como é que ela se propaga no espaço. E, efetivamente, se nós fizermos uma interrogação exata sobre o que é a luz, o fenómeno mais fundamental, como disse, hoje em dia é talvez uma das perguntas fundamentais que colocamos na ciência. Mas voltando à sua questão, a questão do laser, de facto este Ano Internacional da Luz surgiu de uma reunião de um conjunto de cientistas em 2009 que estavam a programar os 50 anos da invenção do laser, que aconteceu em 1960. E alguém na reunião disse, certo, é muito interessante falarmos sobre o laser, mas interessante mais seria termos um Ano Internacional da Luz. E realmente foi de 2009 até 2013 que se fez todos os passos que tornaram possível as Nações Unidas indicarem para 2015 o Ano Internacional da Luz. Voltando à sua questão concreta, o laser tem só 50 anos. Tem só 50 anos. E é, de facto, algo que tem tido um impacto absolutamente brutal, fascinante em tudo o que acontece. E ninguém tem essa noção, não é? Muito pouco. Porque muito eu também, pouco. Quando li a documentação sobre este programa, também fiquei com essa percepção, não é? Foi há tão pouco tempo, não é? Muito pouco. E o que já se fez com ele? Digamos, se me permite, eu pegava nessa sua afirmação. De facto, os meus colegas falaram das fibras ópticas, dos hologramas, do laser. O laser portanto, tem 2010, 50 anos. 50 anos, obviamente, não é nada. E realmente aquilo que foi possível conseguir-se do ponto de vista tecnológico e do ponto de vista científico e do ponto de vista de compreensão científica é absolutamente fascinante. Eu repito, é absolutamente fascinante. O que significa, isso também coloca uma outra questão. Se em 50 anos conseguimos isto, o que seremos nós capazes de conseguir em 100 anos? Em 200 anos, em 300 anos. E essa pergunta... Eu só não gosto dessa pergunta porque não está cá para ver. Eu sei, mas do ponto de vista da sociedade significa que também é uma matéria de esperança que iremos ser capazes de resolver os nossos problemas. Claro. Mas isso é outra questão. O laser está presente nas comunicações, sem luz laser, que essencialmente é uma luz organizada diferente desta luz que nós temos aqui, que nos ilumina. Sem o laser não teríamos comunicações, sem o laser não teríamos a capacidade de fixar informação a conteúdos inacreditáveis, sem o laser não teríamos a possibilidade de fazer a medicina que hoje fazemos, sem o laser não teríamos a capacidade de fazer os microdispositivos que hoje utilizamos. Enfim, eu poderia estar aqui uma tarde toda. Ouvir música. Exato. Música. Obrigado. Laser, nós em casa temos N lasers e ninguém dá conta que tem vários lasers em casa. Vamos já dar alguns exemplos dele. Eu vou só fazer aqui uma pequena pausa na nossa conversa porque vou dar um salto até ao Museu da Eletricidade em Lisboa, onde está hoje o Hélder Reis. Ele vai-nos falar também daqui a pouco um bocadinho da atividade deste museu, da ligação que faz entre a eletricidade também e a cultura, quer mostrando o passado desta realidade, o presente e também o que se perspectiva que possa vir a ser o futuro. Olá, Hélder. Olá, Eduarda, muito boa tarde. Num programa onde refletimos sobre o Ano Internacional da Luz, faz todo sentido visitar a nossa cidade de luz bordada, Lisboa. E vou partilhar contigo e consigo em casa, daqui a pouco, uma visita até ao Museu da Eletricidade, aliás, que me faz aqui companhia. A antiga Central Tejo funcionou até meados dos anos 70 e em 1990 tornou-se museu, entretanto, foi-se adaptando ao século XXI e com uma ótima relação com a cultura. Afinal de contas, o local que antigamente gerou energia, luz, agora gera cultura. Vou fazer uma visita guiada com o diretor da casa e perceber, afinal de contas, que luz se dá à cultura dentro de portas. Até já, sociedade civil, na cidade de Lisboa. Já voltamos aí daqui a pouco, Hélder. O Pedro Pombo estava aqui a dar alguns exemplos na sequência desta conversa sobre a utilização do laser. Eu interrompi-o, peço desculpa para puxar o Hélder. Não. Quer dizer, também entrei na conversa por causa da questão de realmente a sociedade não ter noção da tecnologia que utiliza e que resulta de avanços da ciência, descobertas claras da ciência. E por vezes são descobertas e são investigações que são pensadas do ponto de vista fundamental, como estava a dizer o nosso colega de mesa da Universidade do Porto. São investigações fundamentais. Quem estava a estudar o laser queria saber a natureza da luz, a tal questão de o que é a luz. Não estava a pensar em nenhuma das aplicações que hoje é tão útil para a sociedade, permite vivermos com esta comunidade e que dá tanto dinheiro a tanta gente. E não foi nesse sentido que foi feita a investigação. Isto um pouco também é a ideia de que às vezes... O que quer dizer que a luz nos vai dando pistas, nos vai dando
matéria para nós nos entretermos, mas continua a esconder-se, continua a ser um mistério. Continua a esconder-se, claro. E às vezes só existem áreas que aparentemente parece que não são aplicadas ou que não há aplicação, e há. O saber só por si é realmente muito importante apostar. Quer dizer que a descoberta também é um acidente, muitas vezes? Porque quando nós estamos muitas vezes são acidentes de percurso, que está-se a procurar algo e encontra-se algo ao lado. E nós, quando estamos a apostar na investigação, temos que perceber que estamos a apostar no futuro e nós não adivinhamos o futuro. E, portanto, podemos estar a limitar um conjunto de grandes aplicações tecnológicas por acharmos que uma área do conhecimento aparentemente não é aplicada. E o laser é claramente um exemplo excelente para se perceber que algo que começou pela curiosidade dos físicos em perceber o comportamento da luz e o que a luz é realmente, se onda, se partícula, foi uma ideia do Einstein, a questão da emissão estimulada, uma ideia conceptual que depois os experimentalistas conseguiram pôr em prática e realmente produzir esta luz organizada. E como estávamos a dizer, por vezes não há essa noção de que nós, no dia-a-dia, temos uma vida muito interessante e com muita comodidade, graças realmente ao que é feito na ciência e às descobertas dos cientistas e da ciência. Mesmo em áreas um pouco estranhas que possam parecer, como cosmologia, enfim, para o cidadão comum, não, há questões que vêm daí que estão claramente na comunidade do dia-a-dia. Este Ano Internacional da Luz também tem um pouco esse objetivo, de envolver as pessoas e as comunidades para perceber a importância e a ligação que a ciência tem à tecnologia, aqui no contexto da luz, e a importância e os impactos que traz na sociedade e no dia-a-dia de todas as populações. Acho que também não nos podemos esquecer que, juntamente com todas estas novas tecnologias, estas novas formas de comunicar, tudo aquilo que foi descoberto à volta da luz e que está hoje ao nosso serviço, há um contraste ainda muito grande entre quem tem essa ciência ao alcance da mão e quem não tem sequer energia elétrica para poder iluminar-se à noite. E eu queria desafiar o Pedro Russo para nos falar também desse outro lado, que é importante também no Ano Internacional da Luz, e penso que também vão chamar a atenção disso e vão trabalhar também nesse sentido, nomeadamente nos países menos desenvolvidos, onde muitas crianças não podem estudar, por exemplo, a partir do momento que o sol se põe. Exatamente. É um dos grandes problemas que nós sabemos que pode ser, de certa forma, resolvido com luz. Muitos dos países em vias de desenvolvimento, e geralmente em regiões rurais, muitas das crianças, depois do pôr do sol, não têm acesso a uma iluminação artificial e não conseguem fazer os seus trabalhos de casa ou estudar. E então, no âmbito do Ano Internacional da Luz, há um programa para apoiar alguns desses países em vias de desenvolvimento e fornecer a muitas destas comunidades unidades de iluminação onde há uma bateria que é recarregada com luz do sol, energia solar, e depois durante a noite podem iluminar não só salas de aulas, mas também as casas das diferentes pessoas. São candeeiros com essa bateria. São candeeiros com esta bateria associada e podem depois iluminar uma sala onde a criança poderá fazer os seus trabalhos de casa e estudar um pouco mais, e muitas vezes não o conseguiria fazer se não tivesse essa iluminação artificial. Quem é que está a pegar nesse projeto? Como é que isso vai funcionar? Este é um projeto da Organização Global do Ano Internacional da Luz, em conjunto com a Unesco. A Unesco está a identificar as regiões em conjunto com os seus parceiros nos países em vias de desenvolvimento, onde é que há mais necessidade, e em conjunto com parceiros do Ano Internacional da Luz estão-se a fabricar, estão a ser desenvolvidas este tipo de tecnologia que possa depois ser usada nestas regiões rurais, por exemplo, em África. E este é um projeto que é mesmo um projeto para o desenvolvimento, um projeto de cooperação. E é um projeto para concretizar este ano, ou seja, esses candeeiros vão chegar a estas populações, a estas comunidades, a estas regiões ainda este ano. E é uma forma também de comemorar o Ano Internacional. Acho que é uma forma da luz muito solidária. Muito solidária, uma forma de cooperação e realmente de apostar no futuro, porque estes jovens vão ser o futuro, estes jovens vão poder fazer descobertas importantes no domínio da luz. Poderemos até, se calhar, alguns destes jovens poderão... Provavelmente vão dar uma importância à luz que nós não damos. Exato, damos a importância à luz e poderão contribuir para a percepção e para realmente percebermos o que é a luz, com seguirem carreiras na área da ciência e tecnologia, esperemos. Rui, a luz tem outras aplicações. Estou-me a lembrar, por exemplo, que nós também não damos muitas vezes pela forma como a luz cria os ambientes, nomeadamente nos espaços urbanos. Como ela está presente, não só pelo ambiente que cria, mas também pela importância que tem para a nossa mobilidade à noite e para a nossa segurança também. O que é que se tem feito nessa área? Bom, há vários vetores que uma pessoa tem que considerar a esse aspecto. Um é o aspecto psicológico da luz.
Nós não costumamos pensar nisso, mas às vezes entramos numa sala e dizemos a luz magoa-me, não gosto daquela sala. E muitas vezes tem a ver com o tipo de iluminação que a sala tem. Hoje em dia sabe-se que há um impacto psicológico da luz no ser humano e é muito frequente passarmos por espaços públicos em que a iluminação agora vai variando. Em particular para quem anda nos aeroportos, com certeza que alguns dos grandes aeroportos na Europa já passou por sítios onde vê a luz a variar e a única razão é para, de alguma forma, minorar o peso, o cansaço psicológico que é acumulado nos viajantes. Que impacto psicológico é esse? A luz pode nos cansar, é isso? Nós podemos sentir-nos mais relaxados com certo tipo de iluminação, estando num ambiente em que a luz varia de uma forma agradável, mais próximo do nosso biorritmo, sentimos-nos naturalmente mais relaxados. São todos fenómenos subconscientes, não temos percepção disso, mas tem um impacto que é mensurável quando falamos de 100, 200, 1000 pessoas ou quando falamos de 100, 200, 300 dias. Então, e quando se trabalha hoje a iluminação de alguns espaços, já se trabalha com esses dados? Hoje em dia, a iluminação do espaço de trabalho é um problema e há um conjunto de recomendações muito claras sobre como é que isso deve acontecer. E isso torna alguns espaços de trabalho agradáveis e outros espaços de trabalho desagradáveis e muitas vezes as pessoas não se compreendem porquê. Um outro problema que está a acontecer hoje em dia prende-se com... Bom, falamos de luz e de energia, mas o problema da energia é um problema que nos afeta mesmo a nós, nos países mais avançados. O consumo de energia da nossa sociedade é cada vez maior e, portanto, cada vez mais temos o desafio do uso inteligente da luz. Temos estas lâmpadas todas que estamos a ser todos pressionados para mudar, já não é possível usar as lâmpadas anteriores, que eram muito agradáveis, aqueciam também, agora as lâmpadas só dão luz. Que coisa inacreditável, alguém lembrar-se de uma lâmpada que só dá luz, não é? Portanto, os avanços tecnológicos que foram colocados com coisas como o que eu tenho aqui, isto provavelmente mal se vê, mas são chamados... E se baixar o outro, aí o cilindrozinho? Ora lá, isso é o quê? O que está aqui no centro é um LED de alta intensidade, que no fundo é a tecnologia base... Que se usa nas lâmpadas LED? Que se usam nas lâmpadas LED. Mas não se usa só nas lâmpadas LED, agora os faróis dos automóveis já têm isso. Agora já é possível usar este tipo de LEDs também para passar algumas informações para o ambiente e ter do outro lado sistemas que estão a receber informação sobre o que se está a passar enquanto a iluminação parece ser a iluminação absolutamente natural. Dê-me um exemplo para ser mais prático, mais fácil de nós imaginarmos. Bom, um dos exemplos que nós temos andado a trabalhar e que não é para o próximo ano, mas que poderá acontecer a médio prazo, prende-se com o nosso tradicional semáforo. O nosso semáforo em que nós vemos o verde, o amarelo e o vermelho, aquele verde, amarelo e vermelho pode estar a informar que tráfego cerrado na Avenida da República ou virar à esquerda é o caminho que se recomenda neste momento. E essa informação que nós não nos apercebemos pode estar a ser transmitida ao mesmo momento pela própria luz. E há outros cenários... Através das luzes dos faróis e com sensores, é isso? Usando sensores? Isso mesmo. Isso é possível, há projetos e há exercícios experimentais, protótipos sobre isso. Neste momento, a comunicação entre carros, que é uma área que sou falar muito, não é? Também anda a estudar isso, por exemplo, quando o carro da frente carrega nas luzes de travão, ao mesmo tempo ser despoltado um alarme no carro que está atrás a dizer cuidado, tem perigo a não sei quantos metros, ou 5 carros à frente, alguém carregou no travão e é por causa de 5 carros à frente que eu também estou a travar. Toda essa informação pode ser propagada e tornar as estradas mais seguras. O que quer dizer que a prazo podemos ter sistemas baseados nessas tecnologias que ajudam a melhorar ou a conhecer em tempo real melhor aquilo que acontece nas estradas e a prevenir acidentes, nomeadamente? Mas com certeza. Eu falei do exemplo das estradas, mas há muitos outros exemplos, desde segurança no trabalho, desde informações que têm que ser transmitidas para grandes áreas no qual há muita gente a receber a mesma informação ao mesmo tempo, por exemplo, grandes concertos. Há todo um conjunto de informação que pode ser transmitida pelo próprio sistema de iluminação. E isso, eu estava há pouco a pensar nos meus amigos cientistas, que estavam muito à procura do ser das coisas, o que é luz. E eu estava a pensar, mas eu sou um engenheiro, eu só quero saber como é que eu posso dominar e explorar de forma a fornecer valor à sociedade.
E, portanto, embora eu continue a não saber o que é luz, continuo a saber muito essas coisas, eu consigo, neste momento, desenhar e projetar, e em alguns casos estão a começar a ser implementados, sistemas que exploram todas as possibilidades da luz e que nos permitem fornecer cada vez mais serviços, bom, no fundo, a todos nós, à sociedade, não é? De que forma é que a luz está a ser utilizada também na internet das coisas, de que ouvimos falar cada vez mais? Bom, de vários modos. Um dos aspectos é que há muitos sensores que usam tecnologias ópticas. Essa é uma das formas mais fáceis. Esses sensores têm grandes vantagens por causa do custo de energia. Basicamente são sensores passivos, como nós dizemos, o que é a grande dificuldade na internet das coisas. E depois temos coisas como o que penso que está a ser transmitido neste momento, que são projetos que estão a explorar a luz, quer em função de informação, e essa informação pode ser para acompanhar as pessoas, como algo que nós fizemos na Universidade de Aveiro, quer para questões de iluminação estética ou para salientar determinadas características, quer por questões tão básicas como segurança e haver uma iluminação que varia ao longo do dia de acordo com as pessoas que lá estão, de acordo com o local onde se está. Tudo isto são coisas que poderiam ser feitas deixando simplesmente ligados os candeeiros, como nós dizemos assim, mas o custo de energia que hoje em dia temos de pagar por esse tipo de situação é muito elevado. E, portanto, estamos numa altura em que mesmo a nossa luz tradicional está a ser explorada de uma forma inteligente na tal internet das coisas e, no fundo, são coisas que nos estão a servir a nós como indivíduos e a nós como sociedade e como população. Nós estamos a ver estas imagens, fazem parte da tal galeria que eu penso que existe no site da Universidade de Aveiro, não é? Também que está ligada com trabalhos também que são feitos pela Universidade de Aveiro, e há um segundo vídeo que vamos ver mais adiante, que é interessante, que tem a ver com a iluminação de uma ponte. Quando chegarmos lá podemos voltar a estas imagens. Isto é um vídeo mais genérico, penso eu, não é, Rui? Este é um vídeo mais genérico. Os vídeos fazem parte de um projeto que nós desenvolvemos em colaboração com parceiros internacionais, chamado LITS. Isto é a ponte, efetivamente a ponte. Sim. Esta é uma ponte que liga as duas partes da universidade, tem talvez 500 metros. É uma ponte bastante longa, que normalmente estava tipicamente iluminada toda a noite. Ora bem, o que nós fizemos foi explorar aquilo que se está a ver, é uma pessoa a andar na ponte, e à medida que a pessoa anda na ponte, literalmente é como se estivesse debaixo de holofotes. Há um foco de luz que a vai percorrendo. Se houver muitas pessoas, claro que a ponte está toda iluminada. Isto permite fazer grandes economias, permite garantir toda a segurança de quem está na ponte, permite manter um nível mínimo de iluminação, que é o que estamos a ver. Reparamos que a ponte nunca está completamente escura. Agora já não estamos. Já não está no ar. Estamos só nós a ver aqui. Só estamos nós. É sempre possível mantermos um nível mínimo de iluminação para a ponte de segurança, para se perceber o que está a passar, e à medida que há mais pessoas na ponte, nós podemos aumentar a iluminação de acordo com essas pessoas enquanto elas se deslocam na ponte. Então vamos ver se podemos ver um bocadinho desse vídeo, que eu acho que transmite melhor a ideia, apesar de eu achar que isto não é um vídeo com imagem real, não é? Penso que é com... Não, neste momento não. Esta parte é um vídeo do conceito. Há pouco via-se efetivamente a pessoa andar na ponte e via-se as luzes aumentarem gradualmente de forma que a pessoa se propagava na ponte. Sim. Uma ponte com 500 metros são muitas luzes. E isto é possível aplicar, por exemplo, à iluminação de uma cidade ou é difícil? O exemplo anterior que tínhamos visto, que era em Bordeus, e temos um outro exemplo em Riga, são exemplos diferentes aplicados a diferentes sítios em cidades. Isto que estamos a ver aqui é uma outra coisa, isto tem a ver com as autoestradas. Isto tem a ver com as autoestradas, é uma outra coisa. Vamos falar disso também mais adiante. É uma outra coisa. O exemplo que eu estava a dar do projeto LITS, nós temos demonstrações de como isso pode ser utilizado em termos simples numa ponte, portanto, em termos estéticos, realçando vários edifícios históricos que existem na cidade, e em termos de segurança em certas regiões na cidade de Riga, no qual havia alguns problemas que foram perfeitamente controlados com este tipo de tecnologias. Sr. Luís Santos, a luz parece ser um veículo inesgotável do conhecimento humano, não é? Estamos muito longe, há bocado falava do mistério da luz. É difícil nós conseguirmos perceber o que é que nós dominamos hoje em relação à luz e aquilo que podemos vir a dominar no futuro, não é?
Pronto, exato. Ou em que ponto é que estamos desse conhecimento? Se me permite, digamos, eu poderia, aliás, na linha daquilo que tinha referido, nós podemos, digamos, até conversar um pouquinho. Sim. Em relação à questão da iluminação que foi referida pelo meu colega Rui. De facto, o aspecto da iluminação, nós estamos quase na idade primitiva, quer dizer, a função da iluminação que hoje em dia, em geral, se utiliza é para vermos coisas, para termos a possibilidade de vermos. Mas hoje em dia já se sabe, e não é só, obviamente, ao nível do ser humano, já se sabe que a iluminação, como referistes, tem um papel fundamental que nós não compreendemos a razão porque isso acontece no bem-estar das pessoas. É muito interessante que há já programas experimentais que fazem com que pessoas todas as manhãs tomam um banho, digamos assim, de luz azul. Portanto, já nos chuveiros essa luz, sim, não é? Sim. Colocam-se numa situação, estão uns minutos sob luz azul e realmente o que se verifica é que a pessoa fica muito mais calma, muito mais relaxada, muito mais com capacidade de enfrentar os problemas e os desafios. E o que é mais interessante ainda é que isso não tem somente a ver com a visão. Isso aplicado em visuais, os efeitos também são semelhantes. Também se sabe... Sabe-se porquê que isso acontece? Não. Também se sabe que o crescimento das plantas é favorecido caso tenha padrões de iluminação que vão se alterando ao longo do dia. Mas as plantas a gente estuda, a fotossíntese, essas coisas todas, e parece um bocadinho mais fácil de perceber. Sim, isto tudo significa Ou será que nós também o quê? funcionamos como as plantas? Que a parte da iluminação é um enorme mundo que se está, digamos, estamos a começar a desbravar e que em termos de iluminação, não iluminação para vermos nua e crua, mas para criar envolvência ambiente, será algo, sem dúvida, que no futuro irá avançar muito. Em relação à pergunta que fez, de uma forma concreta, essa pergunta sobre o mistério é uma pergunta importante. Porque é que nós achamos porque essas questões são importantes? São importantes também para ter em conta aquilo que o Pedro disse. Nós, se estivéssemos em África, naquelas regiões, nem sequer... Nós podíamos estar lá. Se tivéssemos o destino nos pusesse lá, não tínhamos qualquer possibilidade de estarmos aqui em torno desta mesa a falarmos sobre a luz. E, portanto, é evidente que a sociedade humana globalmente tem que procurar resolver essa situação. E quando se fala, às vezes, na percepção do mistério, da incógnita, o aspecto fundamental que isso nos traz é que nos torna muito mais humanos. E ao tornarmos muito mais humanos, torna-nos muito mais sensíveis à resolução destes problemas. Eu costumo dizer, desculpem, que quando nós experimentamos a sensação de mistério, isso torna-nos mais próximos do colega, do amigo, da pessoa que está do outro lado do planeta e, portanto, permite-nos ter a atitude correta perante as coisas no sentido de construirmos uma sociedade mais justa. Dito isto, a questão do que é luz é uma questão tão pendente atualmente, obviamente a outro nível, com outra perspectiva, do que era há 1000 anos atrás ou há 2000 anos atrás. E certamente, parece que não haverá dúvidas, eu não as tenho, e certamente, com certeza que é algo que será consensual, à medida que nós vamos compreendendo aquilo que realmente significa a luz na sua interação connosco e com o mundo, nós teremos possibilidades de descobrir coisas incríveis que nem sequer conseguimos imaginar hoje em dia. O aspecto incrível da descoberta é que nós não a conseguimos antecipar. E nesse sentido tens toda a razão, quer dizer, temos de ter extremo cuidado na sociedade, não orientar tudo para a aplicação imediata. Porque a aplicação imediata é consoante aquilo que nós conhecemos. E para nós chegarmos ao que desconhecemos, por definição, não sabemos como chegar lá. Tem que ser por um processo quase de curiosidade natural que nos leva à descoberta, como foi o Einstein em 1917, que de facto ele descreveu o que era o laser, mas foi só em 1960 que foi possível criar as condições experimentais para verificar que de facto isso existia. Mas há essa componente de procura, de pesquisa, que é o nosso impulso vital. O nosso impulso vital, um dos nossos impulsos vitais é irmos à procura de respostas. E no percurso de encontrar as respostas, depois encontramos aplicações fantásticas. A holografia, com certeza vais falar, é uma delas. Já vamos vê-la. É uma delas. Em ação. Na prática daquilo que me está a dizer, o que eu resumo é que a luz tem sido para nós, ao longo de toda a história da humanidade, uma aventura permanente, não é? Tem sido uma inspiração. Tem sido uma inspiração. Desde a arte, desde a filosofia, desde a ciência e desde a tecnologia, obviamente. Mas, fundamentalmente, eu diria, tem sido um guia e uma inspiração.
Pedro, os astrónomos queixam-se muito do excesso de luz também, muitas vezes, da iluminação. E temos um mundo cada vez mais iluminado, já conseguimos ter fotografias que a gente vê de satélite, são lindíssimas e que permitem ver a luz toda que nós produzimos, artificial, não é? Sobretudo quando o Sol está a descansar, está longe de nós, está lá do outro lado. E tem havido também muito trabalho feito no sentido de sensibilizar, não é? Quer as populações, quer os políticos, etc., para a necessidade de proteger os céus durante a noite. Porquê é que isso é importante? É importante por várias razões. Uma delas já foi apontada também pelos meus colegas. A luz tem realmente uma influência muito grande no ser humano, mas tem uma influência também muito grande em toda a biodiversidade, nos animais e nas plantas, e a luz artificial pode realmente afetar. E é um problema que não é só dos astrónomos. Os astrónomos querem conservar alguns locais, como locais de céu noturno, onde possam colocar os seus telescópios e olhar para o céu, e olhar para as estrelas e olhar para as galáxias de uma forma em que não seja, de certa forma, influenciada negativamente pela poluição luminosa ou pela iluminação não desejada. Mas, acima de tudo, na conservação da natureza também começa a ser um problema importante. Parques naturais também começam a ter uma política muito aguerrida de proteção dos seus céus noturnos para que os próprios animais que vivam nessas regiões, nas faunas e as plantas, principalmente a fauna, os seus ciclos normais e não sejam afetados pela iluminação artificial, que pode afetar. É uma questão que eu nunca tinha pensado. E é uma questão muito importante. E também há uma questão quase cultural. Se nós pensarmos também um pouco a nível cultural, a iluminação artificial é algo relativamente recente na humanidade, tem umas centenas de anos, mas, acima de tudo, o contacto que havia culturalmente com o céu, e nós sabemos de imensas lendas e histórias populares sobre o céu, sobre os caminhos de Santiago, que era a Via Láctea, as Três Marias, na constelação de Órion. Está-se a perder rapidamente. Distantes do céu, estamos muito distantes dessa ligação cultural. Por causa dessa iluminação que nos está para o céu. Porque quase nenhum jovem, quase nenhuma criança e quase, se calhar, mesmo adultos, nunca viram, por exemplo, a Via Láctea. O que é ver a Via Láctea? É algo que é realmente impressionante, é deslumbrante ver uma Via Láctea no céu completamente noturno. É algo que está disponível para toda a gente no céu noturno e perdemos esse contacto, não temos essa disponibilidade, porque vivemos em cidades, maioritariamente, e estamos a perder esse contacto. E é interessante que parques naturais, somente nos Estados Unidos e no Reino Unido, têm também vindo a usar esse argumento, como venha ver a Via Láctea, como um argumento chamativo para trazer pessoas para a natureza. O céu noturno faz parte da natureza. Portanto, é preciso manter alguns espaços com essa integridade, não é? E nós temos espaços de conservação da natureza, as reservas e os parques naturais, e podemos usá-los como reservas e parques naturais de céu noturno, onde o céu é protegido, onde podemos ir ver as estrelas, ver a Via Láctea e, de certa forma, continuarmos ligados culturalmente ao céu, que acho que é importante. Continuamos a ter luz, temos outro tipo de luz, não é? Sim, nesses exato. sítios é temos a luz outro natural, tipo de luz. Nós chamamos quase luz cósmica, vindo de objetos cósmicos, como são as estrelas ou planetas. Vou voltar a Lisboa, vou voltar ao Museu de Eletricidade, onde o Hélder Reis está, já com o diretor do Museu de Eletricidade, e vamos fazer uma pequena visita guiada pelo museu. Olá, Eduarda, desta feita dentro de portas, num ano dedicado à luz, importa também perguntar e que cultura pode a luz gerar. Sejas bem-vinda a este magnífico museu que honra a memória da eletricidade, o Museu da Eletricidade aqui na cidade de Lisboa. José Manuel dos Santos é o diretor da casa, muito obrigado por nos receber. Vocês fazem um belíssimo cruzamento entre ensinar, de facto, como é que se gera a energia, a luz e a cultura. Como é que é possível esse compromisso? Em primeiro lugar, este museu é uma memória daquilo que foi a grande fábrica que forneceu eletricidade desde o início do século XX à região da Grande Lisboa. Portanto, temos aqui essa memória. Quem vem visitar este museu fica a saber como é que Lisboa era iluminada nessa altura. Mas também é um museu voltado para o futuro e, portanto, também temos aqui a preocupação de mostrar as novas formas de energia, como é que hoje a eletricidade é produzida. Para além disso, e no sentido de termos uma cultura contemporânea ativa, fazemos aqui uma ligação entre aquilo que é a ciência, a tecnologia e também a arte, o pensamento, e por isso é que este museu, para além de ter o seu circuito tecnológico, isto é um museu tecnológico de base industrial, tem também espaços, 3 espaços no caso, reservados a exposições de arte contemporânea. Temos aqui, por exemplo, nesta zona em que estamos, um espaço que faz o cruzamento
aí mesmo direto, entre arte e tecnologia. Aqui é uma belíssima simbiose, portanto, se nós quisermos perceber a vossa missão, vimos este espaço. Hoje, cada vez mais, a arte contemporânea é também uma arte que se serve da tecnologia. E também a tecnologia hoje utiliza recursos artísticos, desde logo o design, não é? E, portanto, este museu quer ser, no século XXI, um pouco o ponto de encontro de todos estes elementos da nossa cultura contemporânea. Na demanda da aproximação e cruzando com o tema do programa e o tema do ano, que é a luz, vocês procuram muito aproximarem-se das crianças, das famílias. Há um sentido muito, muito real, né? Portanto, nessa inquietação de um museu, aproximar-se. Nós tivemos 250 mil visitantes em 2014, cerca de 250 mil visitantes, e uma parte significativa, 50 mil visitantes, representam visitas escolares organizadas. Todos os dias o museu é visitado por muitas crianças e jovens e a nossa experiência é que eles colhem aqui ensinamentos que são muito importantes depois para os seus currículos e as suas disciplinas, mas ao mesmo tempo ficam curiosos de voltar ao museu para ver as outras coisas que o museu também tem, com mais atenção, e muitas vezes eles próprios é que trazem os pais cá. No Ano da Luz, obviamente, que não há melhor sítio para ser visitado do que este museu, que é verdadeiramente uma espécie de grande templo da luz, grande catedral da luz, e era aqui que eram criadas as condições para fornecer, nascia a luz. É preciso perceber que trabalhavam aqui 500 pessoas em regime de elaboração contínua. Essas pessoas trabalhavam em situação muito difícil, uma vez que respiravam o pó de carvão, e havia aqui condições climatéricas muito difíceis, e essas pessoas também estão aqui, de alguma maneira, a memória delas aqui, através das fotografias que, por exemplo, um fotógrafo que fez várias campanhas fotográficas em termos de indústria, que é o Curto Pinto, e nós temos um grande arquivo. Nós também temos um centro de documentação, que é a memória de toda a história da eletricidade em Portugal, e também está ligado ao museu, e temos também muitas pessoas, muitos investigadores a consultar não só a própria história da central, como a história da eletricidade, da eletrificação do país. José Manuel dos Santos é um homem da cultura, um homem das letras, da palavra. Quando nós falamos da luz, falamos de um cruzamento muito interessante a nível social, a nível cultural. É muito fácil pensar num ano dedicado à luz, na vertente de sustentabilidade, da investigação, mas também cruzá-lo com estas dinâmicas culturais em múltiplas plataformas. A luz está no centro da nossa vida. A luz pode ser considerada uma entidade teológica, representa a divindade, filosófica, os filósofos das luzes, política também, o iluminismo também é uma teoria política, física, obviamente, é uma entidade fundamental do estudo da física, da biologia também, a fotossíntese, mas também do espetáculo, mas também da arte, da pintura, e, portanto, indo ao encontro da luz, vamos ao encontro da ciência, da arte, da cultura. E é por isso que este museu também tem estas dimensões todas. Neste Ano da Luz, eu acho que devemos pensar também no que foi o passado, mas também olhar para o futuro e perceber hoje as novas formas de produção da eletricidade, a sustentabilidade, as preocupações ambientais e a defesa do planeta, tudo isso está presente no Ano da Luz. É um ano muito importante porque comemora datas muito fundamentais, desde logo a teoria da relatividade geral do Einstein, mas também, também a radiação cósmica de fundo, aos 50 anos, e também ainda outras datas muito importantes na história da luz e na história também depois da nossa relação com a própria luz e da nossa compreensão do universo. José Manuel dos Santos, muito obrigado pela sua disponibilidade e um bom trabalho. Obrigado. Muito obrigado. São reflexões pertinentes a partir de um sítio onde a luz durante muitos anos nasceu. Vale a pena visitar este museu dedicado à eletricidade num ano onde refletimos a luz em muitas vertentes. Sociedade Civil, até amanhã.
Abrimos aqui o apetite para essa visita guiada, ou para essa visita ao Museu da Eletricidade, onde o Hélder Reis esteve esta tarde. Bom, e agora vamos conhecer aqui alguns hologramas ou exemplos de hologramas que o Pedro trouxe e que nos vai mostrar como é que funcionam. E já agora podemos aproveitar, enquanto projetamos essas imagens que nos trouxe, de perceber um pouco melhor, Pedro, como é que funciona a holografia. Na prática, o que é isso que tem aí na mão? Portanto, eu tenho aqui o tal laser, a tal luz especial, neste caso é um laser verde. Parece uma pilhazinha, não é? Parece uma é um ponteiro, não é? Parece-me uma caneta, mas é um ponteiro laser. Sim. E que tem um botãozinho e, portanto, emite uma luz bastante intensa. E eu, com o laser verde e com este dispositivo que tenho na mão, consigo projetar uma imagem. Portanto, a partir de um ponto de luz apenas, consigo projetar uma imagem. Ou seja, a tecnologia que aqui está não tem nada a ver com a tecnologia que normalmente se utiliza em fotografia, em filme, etc., em que eu preciso de uma iluminação de uma área significativa. Eu, neste caso, apenas com um pequeno ponto, neste material, consigo projetar esta imagem. Eu estou a projetar a imagem no alvo, portanto, estou a projetar uma imagem bidimensional. Apesar de ser um holograma, essa projeção é bidimensional. Portanto, a holografia permite fazer imagens a 3D e imagens a 2D de forma... Cada quadradinho dessa peliculazinha que tem na mão tem uma imagem? Cada quadradinho destes tem uma imagem. Podemos ver mais uma? Podemos ver mais uma. Isso é um teclado? Isto é um teclado, portanto é um tipo de tecnologia para projetar teclados virtuais que depois com sensores de posição que já são usados, permite integrar com tecnologia, já é utilizado. Sim. Isto é uma outra imagem, portanto este é o olho. Permite fazer projeções de grande escala para publicidade, como é que está aqui. Permite, isto são vários exemplos, não é? São vários exemplos. Permite criar padrões, como este que aqui está, para certos fins. Portanto, o que nós temos aqui no fundo é a tecnologia difrativa. O fenómeno que está aqui a ocorrer é um fenómeno que se chama difração. Portanto, não há lentes, não há focagens, não há processos geométricos, há apenas uma das propriedades da luz, ondulatórias, e no fundo um holograma é uma rede de difração. O Pedro está à frente também da fábrica Centro de Ciência Viva, e a Ciência Viva penso que é um projeto que também está bastante envolvido com, pelo menos em Portugal, com a divulgação do Ano Internacional da Luz. No caso de Aveiro, o que é que vocês estão a fazer? Ou vão fazer? O Ano Internacional da Luz em Portugal tem uma comissão nacional também, que tem um conjunto de pessoas, onde está a Ciência Viva, está a Sociedade Portuguesa de Matemática, a Sociedade Portuguesa de Física, está a Sociedade Portuguesa de Química, a Sociedade Portuguesa de Óptica e Fotónica, está a Ordem dos Biólogos, enfim, está obviamente a Unesco, temos o apoio da Gulbenkian e do Ministério da Ciência e Educação, portanto, da Educação e Ciência, aliás, portanto, temos várias entidades neste apoiar um programa nacional e uma comissão que está a tentar criar um conjunto de atividades que vão funcionar não localmente, mas com uma abrangência nacional e, eventualmente, portanto, vão trabalhar em conjunto, é? Com sincronia em certos momentos do ano, em certos dias. Esse programa está a ser preparado ainda? Não, o programa já arrancou. Já arrancou? O programa já arrancou. Vai haver um momento simbólico de abertura numa escola em Lisboa, porque este programa tem um programa dedicado às escolas, que se chama Haja Luz nas escolas, e, portanto, em que queremos que haja aqui um efeito de divulgação de ciência e também educativo, como dizia o Pedro, junto da comunidade estudantil, junto dos jovens, quer do ensino básico ao ensino secundário, para que compreendam o que é a luz e o que podem fazer se seguirem carreiras ligadas à luz. A fotónica é claramente uma área de futuro. Na prática, estas ações, nomeadamente aquelas junto às escolas, terão também o interesse e a vontade de captar futuros envolver jovens para a luz e estudantes nesta área e depois para investigadores, para a ciência e para pessoas que queiram refletir e estudar as questões e as aplicações ligadas à luz. Obviamente este programa tem muitas coisas, tem uma exposição, vai ter uma exposição de hologramas a rodar por tem sempre Portugal. Sucesso, não é? Os hologramas têm sempre sucesso. Os hologramas têm sempre sucesso e é curioso que os hologramas têm aqui também um papel educativo, porque hoje em dia existem algumas tecnologias, existem várias tecnologias para produzir imagens 3D e têm surgido algumas tecnologias que no mercado e nos mídias aparece com o nome de holografia ou de hologramas e que não tem nada a ver com hologramas. Portanto,
existe aqui também um papel educativo de esclarecer o que é que realmente é e o que é que são projeções espaciais, o efeito fantasma, etc. E, portanto, este programa, em Portugal, todas as universidades têm o seu programa. Como estava a perguntar, nós no Centro de Ciência de Aveiro, na fábrica, temos um programa interno em sincronia com a Universidade de Aveiro, que tem uma quantidade enorme de atividades. Mas eu estou a falar do programa nacional que está no site. O site é muito simples de fixar, porque é AIL2015.org, de Ano Internacional da Luz, e, portanto, nesta programação, como eu estava a dizer, vão existir exposições. Hoje é lançado um concurso de fotografia sobre luz, portanto, os aspectos da luz na ciência, a luz na tecnologia, a luz na natureza, a luz nas artes e cultura, tem todas estas 4 dimensões. Vai surgir também um outro concurso relacionado com vídeo, há cafés de ciência, há um teatro de ciência sobre luz, portanto há uma quantidade enorme de atividades, não só para as escolas, obviamente, mas para o público em geral. É o tema forte para do celebrar, ano, não é? Para celebrar. É o tema forte do ano. Exatamente. Rui, há pouco nós estávamos a ver umas imagens que eu vou pedir para passarmos outra vez, porque vimos só um bocadinho, que têm a ver com as autoestradas, que são já iluminadas durante a noite, não com os candeeiros habituais que nós que vemos, mas são luminescentes mesmo. Até que ponto é que este tipo de exploração deste tipo de luz pode vir a ser utilizado no futuro nas autoestradas? Ou é uma coisa que está só ainda a ser testada, digamos assim, ou experimentada? Bom, já há casos concretos no norte da Europa em que isso está a ser feito em troços de alguns quilómetros. Sim, há alguns projetos, e este projeto também parece-me, até que estamos a ver, é um projeto, começou por ser um projeto artístico. Não é? Começou por ser um projeto artístico. Isso tem a ver com alguns desenvolvimentos que tem havido. De um holandês, não é? Sim, acho que são 2 quilómetros, neste caso, na Holanda. Só que há pouco estávamos aqui a conversar da diferença entre os engenheiros e cientistas, não é? E, efetivamente, um ponto de vista de engenharia, a partir do momento em que se conseguir ultrapassar o custo deste tipo de tinta, porque isto é uma tinta com características muito próprias, a partir do momento em que se consiga explorar isso permite melhorar imenso toda a segurança das autoestradas, com vantagens que não são de desprezar em termos da infraestrutura que é necessário para garantir a nossa segurança, não é? Todos nós estamos habituados agora a só termos iluminação na autoestrada quando estamos junto dos nós, porque é a zona mais crítica, não é? Sim. Mas fazemos quilómetros sem qualquer tipo de iluminação. Isto poderia permitir a autoestrada sempre, toda ela iluminada, mas, portanto, tem dificuldades em avançar por ser caríssimo fazer isto, é isso? Em termos de tecnologia, eu diria assim, pegando nos meus amigos cientistas, a partir do momento em que eles demonstram que é possível fazer, é dar algum tempo aos engenheiros e chega-se lá, não é? Mas, para tornarem aquilo concretizável, é isso? Para aquilo de repente começar a ser realizável, não é? Muito porque bem. Há um conjunto de economias de escala que, a partir do momento em que algo começa a acontecer, os custos de produção começam a descer, começam-se a encontrar novas aplicações, muitas vezes que nós não pensávamos inicialmente, e as coisas acabam por ter a sua realidade e por ser concretizadas. E este efetivamente é um exercício que eu estou com sérias esperanças que daqui a uns anos se torne vulgarizado por todas as nossas autoestradas. E fica muito mais interessante também viajar nas autoestradas. Esperemos que a gente não se distraia com aquela luz. Se tudo correr bem, não tem que se preocupar, que o carro trata disso. E em relação à energia solar, nós falamos aqui muito da energia que nós produzimos tecnologicamente, mas e a energia solar também está a ser aproveitada cada vez mais, não é? A energia solar é um assunto complexo. É? É um assunto complexo porque as economias da produção de energia são economias muito específicas. É algo que de vez em quando nós ouvimos, inclusive na comunicação social, o que se passa em Portugal. Diferentes países têm o seu tipo de especificidades em termos de legislação que levam a diferentes tipos de equilíbrios. A boa notícia é que muito recentemente têm sido desenvolvidas algumas tecnologias, algumas inclusive na Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, que podem aumentar substancialmente a eficiência dos mecanismos que existem de produção de energia solar. E, portanto, mais uma vez, é uma área no qual nós temos grandes esperanças
que seja uma área com cada vez maior relevância e cada vez se permita uma maior contribuição para, digamos, o nosso consumo energético. José Luís Santos, não falámos ainda aqui de aplicações que considera que são importantes também, ou de outras formas de olhar para a luz. Estou-me a lembrar, por exemplo, da luz, como ela é usada na arte, como é que essa ligação se faz. Não falámos, por exemplo, de como a luz é usada hoje como terapia muito no setor da saúde. Sim, e considera importante passarmos por lá também. Claro. Bem, se me permite só num minuto, eu não queria passar a mensagem de que as aplicações tecnológicas não são fundamentais. Antes, pelo contrário, aliás, a minha área de investigação na Universidade de Porto tem a ver com sensorização óptica, ou seja, utilizar a luz para, de alguma forma, sentirmos ou medirmos o mundo que nos rodeia. E, portanto, é muito tecnológica, não é? Mas também reconheço que uma das minhas maiores preocupações hoje em dia é no sentido com estes tópicos e com estas evoluções, encontrarmos maneira de, passa a redundância, de nos tornarmos mais sensíveis como seres humanos. Porque isso, se nós conseguirmos realmente tornar-nos mais sensíveis, eu não tenho qualquer dúvida que resolveremos os problemas que hoje em dia temos. A questão energética, em 50 anos, resolve-se. Qualquer problema concreto que nós possamos ter, digamos, não tenho dúvidas que nós iremos resolver, porque temos uma ferramenta absolutamente fantástica, que é a ciência e a tecnologia. O que é muito mais preocupante é nós sermos capazes de desenvolver uma atitude, digamos, perante isto e perante o outro, perante o homem, perante o nosso irmão, digamos assim, que nos permita construir ética e moral em relação à qual a ciência e a tecnologia são instrumentos. E é por isso que um dos aspectos, voltando, digamos, ao tópico que tu referiste, porque é que, de facto, é fundamental haver a possibilidade de os jovens e as crianças terem acesso a um céu escuro? Porque o céu escuro, quando nós nos confrontamos com o céu escuro, quando vamos lá para os montes, aquilo impressiona. Aquilo torna-nos mais sensíveis. É quase como toca uma corda vibrante de nós como seres humanos. E isso depois... Existe humildade até. E humildade, é isso. E porquê é que isso é importante? Isso é importante quando regressamos para a iluminação, digamos assim. A nossa interação com a outra pessoa torna-se muito mais fluida. Bom, em relação à arte... É óbvio que a questão da luz na arte é importante até no processo de iluminação. Mas é muito interessante que já houve pintores que conseguiram utilizar efeitos difrativos, não é? Efeitos difrativos, pintando pequenas pontinhas de luz, de forma que se nós olharmos para a obra de arte, para a pintura, à beira vemos um granulado, que até é estranho, mas se nos afastarmos um pouquinho, os efeitos difrativos da luz tornam, digamos, diluem o aspecto granular e dá uma visão de uma luminosidade muito agradável. Ou seja, a questão da iluminação, a questão do próprio jogo de cores, a questão, digamos, de como nós observamos, é evidente que na arte, particularmente na pintura, são aspectos fundamentais, não é? Igualmente, como referiu, a maior parte da informação que nós obtemos, nosso conhecimento do mundo exterior, advém da luz. Claro, temos outros sentidos, a tecnologia permite-nos, hoje em dia, ter outros sentidos artificiais, mas é evidente que é da visão que nós temos, ou da visão assistida pela imagem, desde as técnicas de imagem, telescópios, microscópios, que nós chegamos... Estamos na era do vídeo, por exemplo. O vídeo. Mas se nós nos lembrarmos que desde o microscópio, que vê do nano pequeno, vemos, até ao telescópio que nos permite ver os confins do universo numa enorme gama de distâncias, realmente é através da luz, com a nossa capacidade e dos instrumentos que nós construímos, que conhecemos grande parte do mundo que nos rodeia. Nós estamos mesmo no final, Pedro, vou-lhe pedir que seja breve, se possível, claro. Mas gostava também, de alguma forma, que convidasse os cidadãos a participarem também neste ano internacional dedicado à luz, até porque essa é também uma das vertentes deste ano e existe, penso eu, também abertura nele para projetos de ciência dos cidadãos? Sim, há sempre projetos de o que chamamos de ciência cidadã, da participação dos cidadãos em projetos de ciência que realmente possam contribuir. Existe um projeto muito grande na área da astronomia que chama-se Zooniverse, onde os cidadãos possam contribuir e analisar dados, mas existem outros. Em setembro deste ano vamos ter a participação dos cidadãos que tenham um telemóvel, que possam fazer a medição, por exemplo, da poluição não só luminosa, mas também atmosférica das áreas onde vivem. E isso acho que é um projeto em que pode envolver os cidadãos na participação ativa
na ciência. Eu acho que isso é realmente bastante único. Penso que há um site dedicado ao Ano Internacional da Luz onde as pessoas podem procurar mais informação. Como é que podem fazê-lo? Eu acho que em Portugal, o site que o Pedro já falou, aiel2015.org, acho que é ORG, é o melhor site onde possam encontrar as informações de todas as atividades que vão acontecer em Portugal e onde possa haver uma participação também dos cidadãos, não só uma participação muitas vezes passiva, mas desta vez participação ativa, em que os próprios cidadãos possam participar na ciência ativamente. Muito obrigada aos deputados por terem vindo esta tarde à Sociedade Civil e por toda a informação aqui que nos deixaram hoje.